Saudações a todos. Sou Zainadine. Vou falar da norma 17, locações. Temos como tópico objetivos, âmbito, conceito, classificação da locação, leasing, caso prático e divulgações. O objetivo desta norma visa estabelecer para locatários e para locadores as políticas contabilísticas a aplicar e as divulgações a fazer em relação às locações. Para estarmos situados, precisamos saber o que seria uma locação. Como podem ver, é um contrato segundo o qual o locador concede ao locatário o direito de uso de um ativo. Ou seja, a locação é uma troca pelo pagamento, ok? Onde o locador concede ao locatário o direito de uso de um ativo mediante um pagamento, não é? Mediante um pagamento por um determinado período de tempo acordado. Se talvez tivéssemos que trazer isto em questões mais leves, locação é como uma espécie de aluguer, não é? Pode ser de um ativo, de direitos, então de bens, de ativos tangíveis para ali em diante, até mesmo de ativos intangíveis, ok? Por exemplo, direitos autoriais para ali em diante. Então, a questão é que a pessoa cede esses ativos, ok? E o outro recebe mediante o pagamento de uma quantia a um tempo acordado. Estamos diante de uma locação. Então, este âmbito, esta locação, aplica-se em acordos para explorar ou usar mineiros, ok? Petróleo, gás, quando nós falamos de recursos naturais ou quando nós falamos de recursos mineiros, do outro lado. É acordos de financiamentos para itens tais como fitas cinematográficas, registros de vídeos, peças teatrais, manuscritos, por ali em diante. Então, este aplica-se exclusivo a estes tipos a esses recursos aqui mencionados ou a estas vertentes aqui mencionadas, tanto como outros, mas seja ativos, ok? Direitos de uma determinada entidade para passar a outra entidade. Como disse ou como explicava, a questão de locador é quem concede o bem imóvel, o proprietário neste caso, ok? Inicial, e o locador neste caso. O locatário é quem faz o uso deste bem, mediante o pagamento de alguma coisa, ok? E temos a renda, que é o montante a pagar-se neste caso. E temos o valor residual, que é o valor a pagar pelo bem final do contrato, caso deseje tornar-se proprietário do bem, neste caso, ok? Prazo. A alocação financeira dos bens não pode ser celebrada a prazo inferior a 18 meses, não devendo ultrapassar a vida econômica dos bens. O prazo mínimo de alocação de imóvel é de 7 anos. Nós falamos aqui onde não devendo ultrapassar a vida econômica dos bens. Recorda-se quando nós falamos de amortização, de que esta é uma vida útil, não é? É uma vida útil. Então não pode, no entanto, ultrapassar este tempo. No entanto, existem dois tipos de locações, as financeiras e as operacionais. Financeira, aquele que o contrato leva com que faz o gozo temporário de um bem, mas no fim ele tem a opção de aquisição do bem. Agora, operacional significa curta duração em que o locador cede a sua utilização temporária a um terceiro mediante pagamento de uma renda ou aluguer. Não se prevê no final do contrato transferência de propriedade jurídica do locador. Veja que existe a locação financeira, onde lá há transferência de riscos e vantagens inerentes à propriedade de um ativo. E é uma locação operacional, que é uma locação que não seja uma locação financeira. Ou seja, não há aqui transferência de riscos ou vantagens inerentes à propriedade de um ativo. Ok? Temos essas duas subdivisões. Leasing financeiro e leasing operacional. Haver acordo de transferência de propriedade no final do contrato. É questão de uma diferenciação entre aquela primeira que nós falamos, que o primeiro, o financeiro tem a opção, no entanto, de fazer a compra no fim, adquirir por completo. Quanto o primeiro não tem esta possibilidade. Essas são as principais diferenças e estão as datas também e o prazo, ok?
Depois temos aqui um exemplo que nos fala em janeiro do N, a empresa SA subscreveu um contrato, neste caso passa o erro na escrita, da locação que tem uma duração de 3 anos relativamente ao equipamento industrial para exercer a sua atividade. O valor de 500 mil meticais, vida estimada de 10 anos e não tinha fixado nenhum valor residual. As áreas de locação são 204.712,78 e são divididas em duas prestações, ok? Então, por isso, nós temos aqui pagamentos anuais, 204 mil meticais, 204 mil e 204 mil meticais, ok? Temos juros a 10%, depois temos produção de obrigação de locação e saldo de obrigação de locação, neste caso. Fizemos o N, podem ver N mais 1, que é o primeiro ano, depois N mais 2, que é, no entanto, o segundo ano. Então, temos a juros de 10% neste caso. Então, o que pode sim fazer juntos a juros de 10%, temos a produção de obrigação da locação. Depois temos os devidos lançamentos, 3 dos ativos tangíveis, depois outros credores para aquisição do bem. Depois teremos a prestação, lançamento e pagamento de primeira prestação, que pagou-se 204 via banco, ok? Depois temos aqui a amortização do período, então nós dissemos que não excede o tempo útil, como falamos lá na definição. Depois temos os pagamentos de segunda prestação, juros 10%, ok? Que é quase o mesmo lançamento feito ali anteriormente e justamente equivalerá com a amortização acumulada do segundo ano, ok? Porque nós falamos de 2 anos quando falou-se, no entanto, da exposição do exercício. Por isso que tem que aparecer os devidos lançamentos. Mas aqui estamos falando do pagamento a leasing operacional na ótica do locatório. Nós falamos de 2 tipos de locação, não é? E fizemos as devidas divulgações, mais de um ano, e menos de 5 anos, mais de 5 anos. E depois das devidas divulgações, como falamos anteriormente no exercício, quando falamos de recursos minerais, falamos das divulgações. E chegado aqui, dissemos muito obrigado.